Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o livro didático, tá certo? Não só na perspectiva de como a gente pode usar o livro didático para pesquisa, mas também o uso do livro didático na sala de aula, ok? Então a primeira pergunta que a gente... O livro, especificamente, livro, segundo Larose, é um livro didático, né? Conjunto de folhas impressas reunidas em volume encadernado ou brochado. E o didático é o que é próprio ou relativo ao ensino, à instrução, que tem por fim instruir. Mas o mais comum, quando se fala de livro didático, é muito mais voltado, geralmente, de uma forma mais do senso comum, vamos dizer assim, mais voltado para a educação básica. Então, no entanto, de forma mais recente, nós temos uma, já não tão novidade, que é o e-book. Então, o que é um e-book? O e-book é um texto, se a gente for fazer uma conceituação, é um texto que se encaixa nas definições de um livro, portanto, ele é semelhante a um livro, é um texto como se fosse um livro, só que apresentado em um formato diferente, já não é... É que ele se adapta a essas diversas possibilidades. Então, eu posso ter um e-book que eu leio no computador, ou que eu leio no tablet, ou que eu leio no celular, e ele vai passando, então, por esse processo de adaptação, né? Então, dessa forma, a leitura de um e-book deve ser simples aos olhos, né, com estilo e tamanho de fonte, adaptado ao dispositivo. E acaba, muitas vezes, o livro didático, ele é o único instrumento, a única ferramenta que o professor utiliza para estruturar as suas aulas, né? Portanto, por isso que a gente diz que ele acaba sendo o grande definidor, muitas vezes, do processo de ensino-aprendizagem. Mas a reflexão que a gente gostaria de fazer hoje, para pensar um pouco sobre o livro didático, seria a gente começar pensando pelo processo de elaboração de um livro didático, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, com um livro didático, ele é bastante utilizado na educação básica, e a questão que a gente tem que levantar quando pega um livro desse é como esse livro é elaborado, como ele é construído, né? Quanto tempo leva, como é que se dá esse processo, né? O livro didático, ele, no Brasil, atualmente, ele obedece um padrão inicial, conforme os editais do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Né? Normalmente, o que muitas pessoas pensam é que o livro didático, ele é basicamente o responsável pela elaboração dele é o autor que aparece na capa. Então, no entanto, a gente precisa pensar o livro didático numa perspectiva bem mais ampla. Para isso, o primeiro diálogo que a gente pode fazer, talvez a pergunta inicial a fazer, parafraseando aí Michel Foucault, é: quem é o autor do livro didático, né? Existe um texto bem interessante do Foucault, publicado naquela coleção Ditos e Escritos, o volume 3, tem um texto chamado O que é o autor? O título, O que é o autor? Do Michel Foucault. E eu queria começar por essa reflexão que ele faz. Quando ele diz, o autor não é exatamente nem o proprietário, nem o responsável por seus textos, nem o produtor, nem o inventor deles. O autor é, sem dúvida, aquele a quem se pode atribuir
o que foi dito ou escrito, mas a atribuição é o resultado de operações críticas, complexas e raramente justificadas. Em outras palavras, tem um outro momento em que Foucault coloca muito claro que, a partir do momento em que o texto é dado a ler, o autor deixa de ser autor, né? Então, o autor passa a ser muito mais quem lê. Então, é difícil você dizer que o autor é o dono do texto, que ele é o responsável pelo texto, que ele produziu, porque tem toda uma complexidade de operações, de elementos que envolvem a definição daquilo que aquela pessoa escreveu. Então, o livro didático como pesquisa, né? Primeiro, imaginar que o livro didático ele tem que ser olhado, se a gente voltar lá na perspectiva de Michel Foucault, né? Ele tem que ser olhado muito mais ou muito menos pelo que o livro teria querido dizer, talvez aquilo que pudesse ser chamado do não dito, e muito mais pelas condições nas quais o livro foi gerado. Essa me parece a chave fundamental para a gente pesquisar sobre o livro didático. Quais as condições nas quais o livro didático foi gerado? Em que espaço esse livro didático passa por um processo de dispersão? Como que ele vai ganhando espaço na sociedade? Como que ele vai sendo divulgado, adotado, trabalhado, e como que isso retorna no processo de construção do próprio livro, né? E em que tempo exatamente ele se desenvolve. E aí, nesse sentido, um elemento fundamental, como nós já falamos, que mais interessante do que pensar no autor, quando eu quero pesquisar um livro didático, é muito mais de pensar nos autores. Nós podemos dizer que o livro didático ele é um filho de muitas mães ou de muitos pais e mães, né? Quer dizer, o livro didático, portanto, ele é o resultado de uma construção discursiva que participa de uma rede discursiva que ele condiciona e que por ela é condicionada. Então, dizendo de outra forma, eu não posso pensar o livro didático isolado sem pensar, primeiro, que vários autores participam da construção desse livro, que existe todo um contexto de condicionantes que vão definindo a construção desse livro, e é isso que nós vamos querer falar um pouco sobre ele. E que, ao mesmo tempo, quando esse livro vai para a escola, quando o professor trabalha com esse livro, ele também está gerando condicionantes sociais, condicionantes culturais. Então, eu tenho que pensar o livro sempre nesse diálogo entre em que ele é condicionado e em que ele condiciona. Vale a pena aqui citar uma fala do Lucian Goldman, quando ele fala, após certo número de anos, toda uma série de análises concretas mostrou de fato que, sem negar nem o sujeito nem o homem, se é obrigado a substituir o sujeito individual por um sujeito coletivo ou transindividual. Então, quando eu penso o Alfredo Boulos como autor do livro, eu tenho que pensar que ele é um sujeito transindividual, que ele é um sujeito coletivo, na medida em que ele não está isolado, suspenso, né, de toda a sociedade, de toda a cultura, do mundo no qual ele se insere, de toda a formação que ele recebeu e assim por diante. Continua então Lucian Goldman. Em meus próprios trabalhos, fui levado a mostrar que Racine
não é sozinho o único verdadeiro autor das tragédias racinianas, mas que estas nasceram no bojo do desenvolvimento de um conjunto estruturado de categorias mentais que era obra coletiva, o que me levou a encontrar como autor dessas tragédias, em última instância, a nobreza de toga, o grupo jansenista e, no interior deste, Racine como um indivíduo particularmente importante. Então vamos, se a gente substituísse aqui nessa fala do Lucien Goldman, se a gente substituísse o Racine, por exemplo, pelo autor do livro, qualquer um que fosse, estou citando aqui o Boulos, mas poderia ser o Cláudio Vicentino, qualquer outro, enfim. Né? Se a gente substituir isso, nós íamos ter essa ideia de que o autor do nosso livro didático, ele não é sozinho, não é único, né? Ele não é o único autor, ele nasce dessa estrutura, as categorias mentais presentes na cabeça dele foram construídas de forma coletiva. Então, o que faz com que o texto do livro seja escrito de uma determinada forma tem muito a ver com esse contexto, com o contexto de classe, de formação, de ideias políticas, de interesses, enfim. Né? Então, é esse indivíduo coletivo, esse indivíduo transindividual que nós podemos pensar no autor de um livro. Então, isso se nós formos pegar, só o autor especificamente que escreveu o texto. Né? E aí é que é interessante o elemento para a gente pensar. Existe aqui, portanto, o autor de um texto didático, tá certo? Dentro desse livro, embora o livro leve o nome do autor, mas aqui eu tenho um texto didático, tá certo? Eu tenho aqui um texto didático. Mas existe uma série de outros elementos que vão entrar na confecção desse livro, tá certo? E quando esses outros elementos entram na confecção desse livro, entram, portanto, muitos outros autores. Então, o autor do texto, eu já não posso dizer que ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo, pensando aqui com o Goldman e com o Foucault, ele é um indivíduo transindividual, coletivo. E pensar que existem outros indivíduos que também fazem parte, né? Então, quando eu penso em quem escreve o texto, eu tenho que problematizar as condições de tempo e espaço, portanto, da fabricação desse texto pedagógico, desse texto didático, né? Mas eu preciso entender que existem outros profissionais. Uma coisa que muitas vezes a gente não olha é que no livro didático tem sempre uma ficha técnica. E nessa ficha técnica aqui, eu vou encontrar o diretor editorial, o gerente editorial, quem é o autor da folha de capa, quem são os responsáveis pelas ilustrações e cartografias, quem faz a revisão, quem é responsável pelas iconografias. Então, tem uma série de autores que se juntam ao autor do texto, né? Então, existem, portanto, outros profissionais, tá certo? Não por acaso, quando esse livro é avaliado, ele é avaliado, pegando aqui a proposta do PNLD, aí eu estou pensando aqui o PNLD até 2018, 2019. A gente não sabe o que vem com o atual ministro, o que vai dar, em que vai dar esse plano nacional, considerando que ele acha que ele tem o direito de intervir e dizer qual livro pode e não pode, inclusive a possibilidade de passar pelo aval do presidente da República, o que com certeza seria muito ruim para o Programa Nacional do Livro Didático, o Plano Nacional do Livro Didático, né? Eu digo que seria, mas a perspectiva é que seja, né? Porque a continuar dessa forma, eles continuando no poder, certamente o Plano Nacional do Livro Didático vai passar, já vem passando por grandes modificações, né? Mas
O PNLD, ele avalia uma série de elementos, não só o texto escrito, mas o tamanho, o tipo, a cor da letra, os elementos textuais, as imagens, né? E aí a gente tem que sempre pensar que as formas sempre produzem sentidos, né? O texto, se eu dou mais ênfase para uma determinada imagem em detrimento de outra, tudo isso vai produzir sentidos na hora do processo de aprendizagem. Uma imagem menor, que talvez não chame a atenção, talvez não gere um processo de aprendizagem tão intenso, como uma imagem maior, que o estudante tenha uma atenção maior. Então, todos esses elementos nós temos que pensar quando analisamos um livro didático. Então, vamos lá lembrar, eu tenho que pensar que o autor ele é transindividual, e eu tenho que pensar que esse autor transindividual, ele constrói um livro didático, junto com uma série de outros profissionais que também são autores, portanto, e transindividuais. E eu tenho que pensar que esse livro didático, no Brasil, desde pelo menos 1996, ele passa pelos editais do Programa Nacional do Livro Didático. Então, quando você vai analisar, além desses elementos já que eu falei, da conformação, das imagens e tal, eu tenho que pensar também que o livro didático ele tem que cumprir uma determinada legislação. Então, ele não pode desrespeitar a Constituição Federal, ele não pode desrespeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Ele tem que dar conta, no nosso caso, do livro de história, ele tem que dar conta da história e cultura afro-brasileira, indígena e africana. Então, há um conjunto de princípios éticos que precisam aparecer no livro didático, segundo o edital do PNLD, envolvido basicamente a ideia de cidadania, de democracia, o que significa dizer que, por exemplo, um livro didático não pode trazer qualquer tipo de manifestação preconceituosa ou estereótipos, né? A gente, quando analisa, que eu vou falar, estou mostrando que a dificuldade que você tem de definir até onde vai a doutrinação ou não, né? A mesma questão é do ponto de vista religioso, até que ponto expressões ou fatos que você possa usar, que você pode usar, compromete ou não uma determinada prática religiosa. Então isso é feito com muito cuidado por parte das editoras, porque elas têm que, ou era feito, né? Ela tem que atender a um edital e, ao mesmo tempo, a avaliação sempre era muito criteriosa nesse sentido. Também não pode ter propaganda partidária, comercial, marca de industrial, mas, ao mesmo tempo, então qual essa relação entre o currículo oficial e outras possibilidades de aprendizagem histórica, de cultura histórica, de consciência histórica, né? Afinal de contas, o livro didático, ele carrega um conjunto de conceitos e categorias da ciência de referência. Então, é outro elemento que eu preciso olhar no livro, né? Mas, afinal, que concepção histórica está presente nesse livro? É um livro que dialoga mais com uma história social, com uma história cultural, ou é uma história mais no campo da chamada história tradicional? Enfim, né? Então, a avaliação de um livro, quem se propõe a trabalhar a pesquisa com um livro didático precisa considerar todos esses elementos. Claro que você, numa pesquisa, você não vai dar conta de todos esses elementos, mas você tem que ver como que vai se construindo essa rede, como esses elementos dialogam numa formação em rede. Então, assim,
o livro didático ele se torna, portanto, um importante artefato para a gente desenvolver a pesquisa com o livro didático, portanto, tem uma importância significativa para compreender que consciência histórica, que cultura histórica, que aprendizagem histórica nós estamos desenvolvendo na educação básica. E por falar em artefato, a gente pode aqui repetir uma fala do professor Itamar Freitas, quando ele conceitua o livro didático como um artefato cultural, abre aspas, um artefato impresso em papel, que veicula imagens e textos em formato linear e sequencial, planejado, organizado e produzido especificamente para o uso em situações didáticas envolvendo predominantemente professores e alunos e que tem a função de transmitir saberes circunscritos a uma disciplina escolar. Fecha aspas. No nosso caso, a disciplina é História. Essa escrita do professor Itamar é de 2009. Nós certamente poderíamos acrescentar agora a fala do professor Itamar, é que além de ser um artefato impresso em papel, nós temos também esse artefato digital. No entanto, ele não perde essa dimensão de veicular imagens, textos, num formato linear. Importante, quando você pensa o livro didático no formato e-book, é que ele abre mais possibilidades do hipertexto, né? Na medida em que ele possibilita um link, é muito comum você ter no livro didático, você tem, por exemplo, imaginando aqui uma situação, eu posso ter um livro didático que fala de Leonardo da Vinci e que, se eu clicar em cima do nome do Leonardo da Vinci, ele pode abrir uma janela para fazer um pequeno resumo da biografia do Leonardo da Vinci, ou para dizer as obras do Leonardo da Vinci, e por aí vai. Essa mesma janelinha pode estar no livro impresso, né? Mas o caminho para chegar é diferente, né? Então, ali pode estar, por exemplo, escondido, né? Eu só vou acessar se eu clicar no link que está lá, né? Ou se eu tiver acesso amplo à internet, por exemplo, a localizar exatamente onde aquela obra está, no Museu do Louvre, por exemplo, né? Então, o e-book ele ganha mais essa dimensão de um texto quase que ganhando a infinitude. Portanto, voltando à nossa ideia de artefato, o livro didático ele é também resultante de uma disputa, né? Uma disputa no seio de uma política pública, que no caso é o PNLD. Então, pensar sempre o seguinte, que o livro didático ele é produzido a partir de um edital, todas vão disputar, né? Isso não quer dizer que tenha um limite, né? Os livros didáticos, você pode ter 5 livros para uma mesma série, 10, 12, 15, né? Mas não deixa de ser uma disputa. Certamente muitas pessoas gostariam de produzir livros didáticos que, com certeza, não entrariam, não seriam aprovados pelo edital do PNLD, tanto para mais como para menos, né? Eu poderia ter aí, pelo menos no formato atual, pelo menos até as últimas edições, né? Então, um livro que tenha a doutrinação religiosa não pode ser aprovado, assim como um livro que não fale de religião também não pode ser aprovado, das religiões. Eu não posso simplesmente tirar a participação da Igreja Católica na Idade Média, por exemplo, né?
Então, lembrando aqui que o PNLD até ele é bem antigo, né? Essa ideia do livro didático, do Estado participar no processo do livro didático é mais antiga, no entanto, até 1985, o Ministério da Educação já tinha um programa de livro didático, onde ele planejava, comprava e distribuía o livro didático. A partir de 1996, ele passa, então, a não só planejar, comprar e distribuir, mas também avaliar o livro didático, né? Como nós já dissemos, o livro didático, aí numa fala do Elinaldo Cavalcante, o livro didático é um filho de vários pais, né? Ou seja, não existe texto desligado de qualquer materialidade. É necessário recordar vigorosamente que não existe. E aí nós estamos pensando aqui, dialogando com Roger Chartier, né? Recordar vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que eu dá a ler, né? Eu não tenho como fazer. Quando eu construo um texto, eu sempre construo um texto pensando em quem vai ler, né? Então, eu não construo um texto para mim. O livro didático não é feito pelos autores, para eles autores. Quando o livro didático é construído, é elaborado, é pensado, ele é feito, pensado, elaborado para quem vai ler, professores e estudantes, né? Então, assim, como que ele chega aos professores, né? Em que momento isso acontece? Por exemplo, que aí eu estou pensando na relação entre circulação, a seleção e a adoção. Por exemplo, as editoras fazem a propaganda dos livros didáticos deles, né? Normalmente vão formadores, vão palestrantes que vão para as escolas e que falam sobre os livros. Até que ponto, por exemplo, todas as editoras vão, né? E até que ponto, quando nós vamos escolher o livro didático, a gente não cai no encantamento de quem fez uma palestra, de quem fez a propaganda do livro, né? Por outro lado, uma coisa é alguém que vai lá e faz toda uma, né? Outra coisa é você pegar o livro, debruçar-se sobre o livro. São vários livros, dentre tantos livros, quais deles eu vou escolher, né? Então, todos esses elementos precisam ser pensados. Então, assim, se você vai fazer uma pesquisa sobre o livro didático, a primeira coisa que você tem que pensar é assim: se eu vou escolher esse livro didático, por que eu vou escolher? Vamos imaginar que eu quero fazer uma pesquisa sobre esse livro didático. Eu não posso fazer a pesquisa simplesmente porque eu, como agora mesmo aconteceu, olhei na minha estante e vi que tinha um livro lá e aí trouxe para mostrar para vocês. Não pode ser assim: eu tenho esse livro e por isso eu vou fazer uma pesquisa sobre esse livro. Eu tenho que pensar exatamente, justificar a escolha desse livro. Por exemplo, eu vou escolher esse livro porque ele foi o livro mais escolhido entre os professores, ou porque ele não foi um livro escolhido. Estava lá no manual didático, mas ninguém escolheu aquele livro. Pode ser, né? Por que os professores não escolheram? Ou aquele livro é o mais escolhido. Por que ele é o mais escolhido, né? Qual foram as ferramentas, qual foi a forma que esses autores, que essa editora encontrou, né? Esses autores encontraram para construir um livro didático que conseguiu ganhar a maioria dos professores, ou que não conseguiu ganhar ninguém, né? Como que esse livro chegou? Houve propaganda? Como é que foi a seleção? Como é que foi a adoção? Foi o professor que escolheu? Esse é o livro mais escolhido. Em todas as escolas que eu visitei, por exemplo, foram os professores que escolheram. A gente sabe que nem sempre é o professor quem escolhe aquele livro didático, né? Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para o caminho que se segue, pelo menos até 2018, que se seguia, né? No MEC lançava um edital, depois o MEC, além de lançar o edital, também por edital, selecionava uma instituição de ensino superior que iria coordenar a avaliação dos livros escritos
essa instituição escolhia, formava uma equipe de especialistas, né? Geralmente uma equipe multidisciplinar, então, normalmente, você encontrava na equipe de avaliação dos livros de história, você tinha pessoal professores de outras instituições de ensino superior, professores da educação básica, professores que tinham uma formação mais no campo da educação, professores que tinham uma formação mais no campo da história, alguns professores cuja formação era basicamente de teoria, outros professores que a formação e a atuação era mais no campo da formação do professor de história, e por aí vai. Então, com isso, formava-se uma equipe multidisciplinar. E era essa equipe que fazia a avaliação de acordo com o edital, não era ao seu bel prazer. A questão era, criava-se uma ficha, né? Havia uma ficha e, a partir dessa ficha, essa ficha era construída conforme o edital, e aí o que a equipe ia fazer era avaliar se era um trabalho essencialmente técnico, né? Por exemplo, olhar todos os textos, todas as imagens, todos os exercícios, todos os sites indicados, né? Se não havia ali em algum momento alguma manifestação preconceituosa, por exemplo, né? De região, de gênero, de etnia e por aí vai, né? Então, a partir dessa avaliação, elaborava-se o guia dos livros com as resenhas, né? E normalmente o guia vinha junto, nas últimas edições, inclusive, com a ficha, o modelo da ficha de avaliação, né? Que facilitava, então, para o professor pensar a sua própria avaliação, né? Então, dá para perceber que o livro didático é um artefato de difícil definição, né? Como já nos falou a professora Cícero Bittencourt, por ser uma obra complexa, que se caracteriza pela interferência de vários sujeitos em sua produção, circulação e consumo, possui ou pode assumir funções diferentes, dependendo das condições e utilidades, dependendo das condições do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas diferentes situações escolares. Então, o livro didático ele tem essa dinâmica, né? Então, eu tenho que pensar o livro não só no espaço e no tempo em que ele foi construído, como eu tenho que pensar também o livro no espaço e no tempo em que ele é utilizado, né? Portanto, o livro didático é um produto cultural, que é também uma mercadoria do mundo editorial. Como eu disse, há uma disputa aí das editoras. E diga-se de passagem que é um dos maiores geradores de lucros das editoras, né? Portanto, é uma mercadoria do mundo editorial e da indústria cultural do sistema capitalista. Eu não posso abrir mão dessa ideia, né? No Brasil, o maior comprador de livro didático é o Estado, né? E aí você tem que pensar que qualquer pesquisa sobre o livro didático precisa considerar esse edital que é publicado pelo Estado. E aí lembrar que, na lógica do capitalismo, o cliente é quem manda. Portanto, é o Estado que acaba sendo o grande definidor dos livros didáticos, o principal, né? Claro que entram outros elementos aí que possa fugir dessa lógica, né? Quer dizer, o livro didático, portanto, ele tem muitas dimensões. As temáticas abordadas, os métodos utilizados, as teorias, né, históricas, as teorias pedagógicas que aparecem no livro didático, a formatação gráfica do livro, né, os critérios de escolha, todos esses elementos são dimensões que precisam aparecer umas mais, outras menos, já que você tem que dar conta de tudo, né? Mas você precisa considerar
quando você vai fazer uma pesquisa com o livro didático, né? Ou os critérios também dos elementos que entram no livro didático, as imagens, os documentos, os textos, os recortes de jornais que aparecem ou não, né? Pensar também de como esses livros didáticos são usados para o estudo e para a aprendizagem, pensar no próprio processo, como nós já dissemos, de confecção, entendendo que o livro é sempre uma mercadoria que circula a partir de uma determinada política pública, que é o PNLD, né? Considerando, então, o livro didático como objeto cultural, nós podemos aqui fazer também uma citação do professor Marcelo Magalhães, quando ele diz: o mercado do livro escolar, para além dos aspectos econômicos e sociais, de comercialização, distribuição, circulação, aquisição, empréstimo, é também afetado por fatores de regulação e pelas circunstâncias históricas no que se refere às políticas curriculares e à mediatização do acesso por intervenção das instituições escolares, dos professores, dentre outros. Também a gente pode fazer algo que o Riesen vai chamar de o livro didático ideal, né? Então, para o Riesen, ele tem um texto sobre isso, né? O livro didático ideal. Para ele, tem 4 elementos que são fundamentais. É claro que não existe um livro didático ideal, mas esses 4 elementos, eles são importantes para eu avaliar se ele se aproxima ou não daquilo que eu penso que é um livro didático ideal. Eu diria que o livro didático ideal é aquele livro que o professor quer que seja ideal para ele. Esse é o livro didático ideal. É aquele que é ideal para o trabalho daquele professor, né? Mas nós podemos melhorar, vamos dizer assim, o nosso pensamento sobre o que nós entendemos por um livro didático ideal. E o Riesen apresenta pelo menos 4 grandes pontos. Primeiro, um formato claro e bem estruturado do livro. Então, não dá para você ter temáticas completamente soltas, capítulos completamente soltos, né? Então, como é o formato, em todos os aspectos. Você tem a sequência de capítulos, mas você pode pensar as imagens, como que elas aparecem, como que elas dialogam, os exercícios e por aí vai, né? A estrutura didática clara é o segundo ponto, a relação produtiva com o aluno e a relação com a prática de sala de aula, tá certo? Esses elementos são, portanto, fundamentais para a gente pensar o que seria um livro didático ideal, né? A análise do livro didático deve considerar ainda o sistema educacional ao qual se destina. Então, assim, eu estou analisando um livro, eu quero analisar uma sequência de livros didáticos, eu tenho que pensar, mas eu estou falando de qual sistema educacional? É a escola pública? É a escola privada? É uma escola de periferia? É uma escola de uma comunidade? É uma escola quilombola? É uma escola do centro mais central? Enfim, todos esses elementos eu preciso considerar. É educação básica, é ensino fundamental, é ensino médio, né? É para um programa de alfabetização, enfim, né? Alfabetização, educação de jovens e adultos e por aí vai. Então, que pensar na legislação vigente, na cultura escolar, nós já falamos de certa forma, os conteúdos selecionados, a metodologia escolhida, a metodologia proposta e os níveis de ensino a ser atingido. Então, esses elementos também são importantes para eu definir o meu objeto de pesquisa, vamos dizer assim. Como eu já disse, não existe um livro didático ideal, né? Cada professor tem o seu. Como nos diz a professora Cíci Bittencourt,
não existe um livro capaz de solucionar os problemas do ensino. Não tem um livro que possa substituir o professor, né? O livro didático possui limites, todo livro didático, né? Tem seus limites, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, como os demais materiais didáticos. E aí aqui aproveitando para fazer uma diferença que às vezes a gente confunde, né? Livro didático é um tipo de material didático, né? Nós não podemos fazer uma relação direta entre livro didático e material didático. Muitas vezes o livro didático é o único material didático, mas juntamente com o livro didático existem diversas outras possibilidades de materiais didáticos, né? Alguns desafios que nós podemos então apresentar para os usos do livro didático, sempre pensando que ele é a principal ferramenta de uso da aprendizagem do professor e do aluno. Ele acaba sendo definidor das aulas, mas o professor muitas vezes pouco participa da sua seleção. Então são elementos para você pensar, né? Os professores não são chamados para as pesquisas, isso é um dado interessante, né? Para a gente pensar que elementos a gente pode trabalhar para uma melhor forma de pensar o livro didático, né? Se eu considero que ele é uma ferramenta principal, que ele define as aulas, mas veja, apesar dele ser a ferramenta principal e acabar sendo o principal definidor das aulas, os professores muitas vezes não são chamados para selecionar e os acadêmicos, né, os professores das universidades, quase sempre, que pesquisam sobre o livro didático, esquecem de conversar com os professores que usam os livros didáticos. Então, me causa, por exemplo, estranheza quando eu vejo uma pesquisa sobre o livro didático, mas que não dialogou com os professores que usam esse livro didático, né? Até que ponto essa pesquisa está dando realmente conta desse processo de, se eu pensar o livro didático, nessa expansão de espaço, né, e de tempo, de construção e de existência temporal numa sala de aula, tá certo? Então, é complicado, eu não posso pensar o livro didático sem pensar uma boa pesquisa do livro didático, precisa considerar que quem usa, como ele é usado, portanto, os professores e os estudantes. Mas a pergunta que a gente precisa fazer também é: qual a formação que os professores da educação básica recebem para escolher um livro didático, para analisar um livro didático? Talvez fosse interessante a gente ter uma disciplina na graduação, na pós-graduação, especificamente para pensar o livro didático, né? Pensar também que muitas vezes as condições do professor também não são muito favoráveis, né? Pensar, por exemplo, qual a disposição do professor para fazer uma escolha mais detalhada do livro, uma análise. Qual a disposição está ligado diretamente também à formação que ele recebeu e às condições que são ofertadas para ele, né? Também qual é a função que o professor atribui ao livro didático. Até que ponto ele vê o livro didático só como o único definidor da sua aula, né? Como é que ele entra nesse processo, né? Algumas perguntas que seria interessante se fazer. Se o livro didático é linear, então por que adotar, já que a gente critica tanto essa formação histórica muito linear? Como superar o desafio do vasto conteúdo das aulas? Quer dizer, o professor, esse talvez seja o principal nó na vida cotidiana do professor. Ele pega um livro desse aqui, com 413 páginas para o 7º ano, e ele tem, aqui 413 está com o manual do professor, tá certo? Na verdade, de livro mesmo, o que nós temos são 355, o que é muito mesmo assim, né? Então ele pega um livro com 355 páginas, com muito texto, muito exercício, muitas imagens,
que diz assim, seria interessante analisar, muitos documentos que seriam interessantes, né, avaliar, analisar, trabalhar e tal. Mas ele tem 2 aulas por semana, e algumas, às vezes, 1 aula. Raramente tem 3 aulas de história por semana, né? Então, com esse vasto conteúdo, como que eu resolvo esse problema do muito conteúdo e pouca aula, né? E aí aqui uma sugestão seria exatamente trabalhar com a pedagogia de projetos, né? Trabalhar com um projeto diferenciado, por exemplo, estudar os documentos de uma determinada unidade e pensar como eles são manipulados para construir a narrativa. Normalmente, o que é que o professor faz? Ele reproduz a narrativa que está no texto didático, né? E, se sobrar tempo, ele trabalha aquelas fontes que aparecem no livro, né? Então, por exemplo, você pega aqui um capítulo, né, que aí tem um texto, e aí você tem, por exemplo, os mapas, né? Tem um texto e tem os mapas. O que é interessante aqui? O professor trabalhar com esses mapas. Mas se ele for trabalhar muito com os mapas, nessa lógica linear, ele vai perder tempo. Então, quase sempre o que é que acontece? Ele pula o mapa, ele pula os documentos que vão aparecendo, ele pula as imagens que vão aparecendo, ele planeja de uma forma que, se der tempo, ele trabalha mais ou menos o mapa. Quando a ideia seria pensar assim, quais os documentos que estão presentes e como que eu posso trabalhar com eles para construir a narrativa, né? Então, eu poderia começar com um mapa para trabalhar a própria narrativa dos processos migratórios desses povos no continente africano. Nesse sentido, eu trabalharia aquilo que já foi discutido em outras aulas, os conceitos de segunda ordem e as ideias substantivas, por exemplo, migrações, né? Então, que seria, né, a nossa compreensão fundamental. Entender os processos, os conceitos de segunda ordem e ideias substantivas, e aí sim, depois desse entendimento, é que ficaria mais fácil ter a compreensão de uma construção narrativa, que seria a construção narrativa do próprio aluno, né? Quer dizer, você poderia questionar, por exemplo, quais são os documentos utilizados, né? Quais são os tipos de fontes, quais os autores das fontes, quais os interesses que envolvem essas fontes, por que determinadas fontes foram construídas e outras não. Existem elementos de ordem técnica, mas existem outros elementos que têm a ver com o autor. Então, o autor muitas vezes não escolhe, ou os autores, né, não escolhem determinadas imagens, porque, por exemplo, elas não estão disponíveis, elas têm direitos autorais. Então, elas não podem ser colocadas no livro, porque há um impedimento legal. Mas muitas vezes aquela imagem não foi. A imagem também pode não ter sido escolhida, porque não está na compreensão do professor de que ela seja importante ou não faz parte do discurso que ele quer construir, né? Então, nesse sentido, você poderia analisar uma série de elementos, né? Quais são os recursos gráficos, as fontes, as cores, desenhos, todos esses elementos, eles são importantes para pensar o livro didático, né? E pensar esse livro didático como objeto de pesquisa e como objeto de ensino. Como eu já falei antes, a imagem, o tamanho da letra, letras que destacam mais, letra que aparece em vermelho, letra que está em preto, todos esses elementos, eles são importantes, que a gente poderia usar o livro didático na sala de aula como um objeto de pesquisa e de construção de conhecimento na própria sala de aula, né? Então, antes de falar sobre o assunto, o professor poderia pensar sobre o assunto, né? Pensar com os alunos sobre o assunto narrado. Quais são os autores envolvidos, as imagens, etc. Como nos ressalta
Cavalcante, autor desse texto principal que nós estamos aqui discutindo, ele, já no processo de conclusão, ele diz: nós, professores, representamos nosso universo cultural de acordo com a maneira como dele nos apropriamos, interpretando-o por meio de lentes de percepção forjadas nas posições que ocupamos nas relações de poder. Então, tudo isso nos facilita pensar o livro didático, né? Quer dizer, qual é o universo cultural do professor? Qual é o universo cultural dos estudantes? Qual é o universo cultural dos elaboradores do livro didático? Né? E aí, para encerrar, algumas sugestões que nós poderemos sugerir aqui, do Michel de Certeau, A Escrita da História, do Roger Chartier, Formas e Sentidos, Cultura Escrita entre Distinções e Apropriação, e História Cultural entre Práticas e Representações. Esses dois do Roger Chartier. E do Michel Foucault, A Ordem do Discurso, é sempre uma leitura interessante se eu quero pensar nas práticas discursivas, e esse texto que nós citamos aqui várias vezes, o que é um autor na coleção, no volume 3 da coleção Ditos e Escritos, cujo título do livro é Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema. Por fim, e aí por fim mesmo, vale lembrar que, antes de tudo, precisamos de professores bem formados. Né? Professores bem formados significa mudanças curriculares nos cursos de formação inicial e nos cursos de formação continuada. Tá? Não se trata apenas de a gente, que às vezes quando a gente pensa em melhorar a formação, a gente pensa logo em ampliar a carga horária. Né? A professora Margarida Dias faz uma discussão bem interessante sobre isso, inclusive. Portanto, boa formação, condições de trabalho, materiais, físicas e humanas. Para concluir, uma fala do autor do texto que a gente vinha seguindo aqui, Cavalcante nos diz: entretanto, muito pouco servirá se não existir um professor ou professora com formação docente apropriada e condições de trabalho que permitam o exercício docente de forma digna e adequada às existências e à responsabilidade que a profissão requer. Esse que nós desenvolvemos aqui nessa nossa aula teve por base principalmente o texto do professor Erinaldo Cavalcante, com o título Livro Didático, Produção, Possibilidades e Desafios para o Ensino de História. Professor Erinaldo, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E o texto está publicado na revista História Hoje, volume 5, número 9, entre as páginas 262 e 284, a revista História Hoje de 2016. Muito obrigado, um abraço a todos e nos encontramos para os debates. Satisfação.